Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia, nosso editorial da hora do almoço, nesse domingo abençoado. Fala aí, tá com a família, participando de um evento hoje, né? Aquele almoço de família, tá em casa sozinho? Coloca no comentário aí pra gente saber, né? Eu tô em trânsito aqui, tô num hotel aqui gravando pra vocês junto com a família, tá? Mas vamos lá, pessoal, a gente precisa entender tudo que tá acontecendo sobre o Brasil e o crescimento do autoritarismo no mundo todo. Como a esquerda ela é autoritária, como ela é raivosa, como ela não obedece às leis. Fala em democracia, mas que se dane a lei. Eu só quero mandar os meus opositores para a cadeia. Vocês vão assistir um vídeo aqui comigo de um jornalista, né, de um historiador, debatendo, né, com o Deltan Dallagnol. Meu amigo, tá perdido. Pode ter certeza que já não tem mais solução. O quanto mais esses esquerdistas quiserem, daqui a pouco eles querem, né, validar, te mandar pro paredão. Dá uma olhada nesse absurdo que a gente vai assistir aqui e vários outros pontos também que merecem ser discutidos. São dois trechos de uma entrevista publicado aqui pelo Vinícius Carrion, para a gente entender o ódio que esses caras sentem de você. É inveja misturado com ódio, é raiva, é tudo isso junto. Dá uma olhada nessa entrevista vergonhosa, né? Não por parte do entrevistado, mas por parte do entrevistador. Foi uma vergonha total. Escuta. Um presidente que passou o mandato inteiro, que na pandemia 700 mil pessoas morreram. 700 mil, ele não comprou. Na cadeia não, por causa eu tô só dizendo. Não é que eu gosto, é que ele cometeu crimes. São crimes, 700 mil pessoas morreram. Ele não comprou vacina. Foi pela pandemia que ele foi. Olha só, o Deltan Dallagnol bateu em cima aqui. Ele foi julgado pela pandemia? Ele foi julgado por um pseudo-golpe que nem aconteceu. Agora, os caras... porque ele... Pandemia, que não sei o que. Engraçado que quem desviou o recurso dos respiradores, ninguém foi preso, ninguém foi condenado, ninguém teve processo acelerado, ninguém foi destruído pela mídia. Isso aqui são os historiadores de hoje em dia, né? Parece que eles fecham os olhos para a realidade, para os fatos da história recente do Brasil. Condenado? Seria bom se fosse. Se o Brasil tivesse dignidade, se o Brasil tivesse dignidade, julgava. Não, eu não ponho ninguém por oposição. Só provas. Você está invocando pandemia. Não, são você provas. Está invocando como que ele atuava no exterior, no internacional. São Isso provas. Não é prova de crime. Não, o Supremo Tribunal Federal. Engraçado que essa mesma gente, né, não fala nada dos mortos por dengue, do qual a vacina não foi comprada também. Ou seja, esqueceram do episódio recente de que milhares de brasileiros morreram por causa da falta de cuidados, né, de investimentos por causa da dengue, mas ninguém fala nada. Agora, vão jogar tudo no colo do Bolsonaro. O STF assumiu, com toda certeza, a postura, né, de controlador das políticas públicas durante a pandemia. E agora os caras tentam jogar nas costas do Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro está sendo investigado, né, por uma figura que hoje está no STF e que fazia parte, né, do próprio consórcio Nordeste, da qual a imprensa fala com a maior cara de pau do mundo, que preferiu não comentar porque senão daria razão ao Bolsonaro. Não, crime de que você está acusando ele. Não, teve mas você não pode jogar ele na cadeia por causa disso que você está falando. Não, só 700 mil, pouca gente. A grande questão que eu coloco, Deltan, eu acompanhei. Eu respeito opinião diferente. Agora, você está defendendo que levar para cadeia por uma coisa que é atuação política dele. Isso nunca. Eu mas defendo a Constituição. Ele odeia a Constituição, ele nunca leu. Ele nunca leu um livro na vida. Como a gente pode falar em Constituição? Essas são as provas do crime. Ele não tem a mínima noção do que nós estamos falando aqui. Essas são as provas. Olha os argumentos que eles usam para justificar que o Bolsonaro vá preso. Não, ele não leu a Constituição, ele não leu. Será que esses caras leram a Constituição para perceber que o que o STF está fazendo está totalmente contrário à Constituição? Eu li milhares de vezes. O Deltan Dallagnol, tenho certeza que leu milhares de vezes para poder passar num concurso. Coisa que os ministros do STF não precisaram, com exceção do ministro Luiz Fux. Então,
A realidade dos fatos aqui é que essa turma não tem argumentos. Bolsonaro à prisão. Não, as provas foi com o Supremo Tribunal Federal aberto, com os juízes instrutores, com o Brasil assistindo, quando foi recebida a denúncia, todo o processo, tudo que nós assistimos, tudo transmitido de forma transparente, nada escondido. Mostrou-se que um presidente cometeu um conjunto de 5 crimes, dos quais acabou recebendo uma condenação de 27 anos. Não esquece da pandemia, não esquece da atuação internacional. Não estou nem falando da pandemia, que é muito grave. É estranhíssimo agora, né? Que no país ninguém tenha processado o presidente da República, que dizia para não vacinar, dizia que a vacina, ele gozava, estimulava os piores sentimentos das pessoas, estimulava a tortura. Alguém que estimula isso, que viola a Constituição, está o artigo 5º, que é o artigo fundamental. Não, eu quero pela lei. Pela lei, porque... Você quer o Bolsonaro na cadeia porque odeia o Bolsonaro. Falou tudo. Processo. Eu tava falando de lei, você tava falando de outros fatos que não tem nada a ver com a lei. Eu tô falando... Não. Você tá falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com lei. O processo foi justo, correto e transparente. O que eu tô vendo, um monte de coisa misturada, que não tem nada a ver com esse caso. Não, eles se associam. Revelam um ódio, uma indisposição, e você querendo ver ele na cadeia. Isso me parece... E agora deixa eu botar a bola no chão. Sabe o que me parece? Você é uma pessoa bem intencionada. Tá? Você é uma pessoa que sempre se posicionou contra a corrupção, você sempre se posicionou contra o que é errado. Sim. Agora, qual é a minha percepção? Sim. Muita gente bem intencionada acaba ficando cego ao longo do processo. Você odeia ele e quer que ele pague por coisas, independentemente da lei, do processo legal. Eu sempre defendi as liberdades, a democracia, as instituições e a Constituição. Defender o devido processo legal, Vila. Então, e por isso que eu defendi o devido processo legal, e agora depois vai ter o trânsito em julgado, realizado no Supremo Tribunal Federal e Vila, todas as condenações. A gente falou aqui, que a distribuição não existiu, não foi regular. Não teve sorteio, foi indicado quem era. A gente conversou aqui com o processo vítima. A gente conversou aqui sobre foro privilegiado. Claro. Aí você tem um argumento na questão do foro privilegiado. Eu discordo de você, mas você tem um argumento. Mas a gente falou sobre fase de execução, no decorrer do preparação processo, e cogitação e quando que a pessoa configura ou não a execução. Sim. E aqui não sou eu, é a lei. Sim. E você está defendendo que atropelando tudo isso, ele deve ser jogado na cadeia. Não, mas é o que aconteceu. Estritamente. É justamente o que aconteceu. Então, assim, o Deltan Dallagnol está dando uma lição de civilidade aqui pro Marco Antônio Villa, mas esses caras ficam cegos, né? Eles te querem ir no paredão, eles têm a raiva de você. Se daqui a pouco, né, o STF fala, não, houve um posicionamento agora, a gente vai interpretar que existe sim, né, uma modalidade de pena de morte no Brasil. E realmente existe, tá? A lei, o Brasil não é verdade que não existe a pena de morte no Brasil. Existe a pena de morte no Brasil. No caso de guerra declarado, existe sim a pena de morte, tá? Então, no caso de guerra declarado, existe a pena de morte no Brasil. Pouco me assusta para falar, não, quando o 8 de janeiro saiu para as ruas, aquilo ali era uma guerra declarada, então é caso de pena de morte, o líder era o Bolsonaro, vamos dar a morte do Bolsonaro. Se eles falarem isso, esse tipo de cara aqui é o tipo de cara que vai defender esse tipo de situação, entenderam? Eles vão para qualquer argumento e narrativa para ver o inimigo, o opositor político, na cadeia ou morto. O que determina com seu ordenamento legal. Foi isso que o Supremo Tribunal fez com muita competência, com transparência, com ameaça da vida de morte. Todas as pressões, com auxílio dos Estados Unidos, com brasileiros, traidores da pátria, que foram os Estados Unidos, para pedir, inclusive, a invasão militar do Brasil. Isso tem vídeos. E para a pressão do governo americano contra as nossas instituições. O governo americano nunca ocorreu na nossa história. E para deputados que fizeram vídeo quando o Lula foi preso, pedindo para o mundo árabe intervir no Brasil. Ah não, esquece, né? Temos 200 anos de relações com os Estados Unidos, 200 anos, 2 séculos. Uma nota do governo americano na rede social do presidente norte-americano querendo uma intervenção nas nossas instituições, no Supremo Tribunal Federal. Seria que somos nós aqui no Brasil fizesse. Isso é bonito fazer isso? Eu quero agradecer isso. Isso é bacana? Você tá me provando, você está me mostrando o que as pessoas que discordam de mim, que querem ver o Bolsonaro na cadeia, pensam e sentem. Eu consigo entender melhor, vendo que você faz uma salada mista de um monte de coisa. Não faço salada mista. E você acha que isso faz uma moralmente conexão. Eu ouvi você falar. Você defendeu o Bolsonaro, falou que ele é democrata. Ou seja, o entrevistado o Deltan Dallagnol, virou um debate
E aí o cara usa um monte de argumentos estapafúrdio, na hora do entrevistado falar, não pode. Deixa eu concluir. Eu não tô dizendo... Eu não fiz salada nenhuma. É um argumento, tem um começo, meio e fim. Deixa eu concluir. Sim. O que você está defendendo é que por uma salada de um monte de coisa, você citou pandemia, não há salada. Posição dele no exterior, você citou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, você citou um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. E se associa. Aí você nega ou você passa pano pro fato de que não teve distribuição, você passa pano pro fato de que não foi foro competente, você passa pano pro fato de que não teve individualização de conduta, você passa pano pra um monte de coisa que a gente conversou aqui que não tem execução, e ainda assim você diz, o cara tem que estar na cadeia passando por cima de tudo. Isso me faz... Não, sério, foi condenado. Eu não tô nem te criticando, eu tô fazendo um diagnóstico, eu tô entendendo melhor. Não, eu tô dizendo outra coisa. Você tem o Sol que é o processo, e tem os planetas que giram em torno do Sol, que são os fatos que eu disse. O que não está nos autos... Agora o cara já tá usando a astrologia, né? O mundo do Sol e dos planetas para se justificar. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe. É um processo que não observou o devido processo legal. Não teve nem a competência lógica, né? Ou seja, o ex-presidente deveria ser julgado por um tribunal regional, federal, igual o Lula foi com o Sérgio Moro. Simples assim. Nunca isso deveria estar na mão do STF. Muito claro. É isso que é direito. Isso não é história. Isso então é direito. Isso é processo penal. Processo penal não tem Sol que gira os planetas. Não. É o Sol em si mesmo. A gente tem uma frase que é um brocário latino que diz: o que não está nos autos não está no mundo. Só o que interessa é: o fato encaixa na lei criminal? Se encaixa na lei criminal, que a pessoa seja punida. E eu sou o primeiro a definir que se encaixa na lei criminal. Qualquer pessoa que seja, direita, esquerda, centro, cima, baixo, eu sou uma pessoa de lei e de ordem, e eu vou defender isso pro Bolsonaro, vou defender isso Lula também. Concordamos plenamente. Só que nesse caso, simplesmente não encaixa. E mais, além de não encaixar, você tem uma série de violações ao devido processo legal. Infinitas violações ao devido processo legal. Nesse ponto nós discordamos. Daí eu concordo. Discordamos. De um lado nós temos um procurador concursado que atuou em vários casos criminais, um jurista muito sério, e do outro lado, um militante político. Eu concordo absolutamente com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse primeiro núcleo, ao andamento do processo, ao papel do TSE em 2022, e sei quão importante foi isso. Pronto, né? Agora tá tudo certo, né? Mas você acha que acabou por aí? Não acabou, não. Tem mais um trechinho dessa entrevista aqui que a gente precisa debater também. Olha só, o Vinícius Carrião publicou aqui, ó: lamentável a postura desequilibrada do Vila, mostra como o ódio ao Bolsonaro segue as pessoas que se tornam irracionais para os abusos cometidos pelo STF. Você quer o Bolsonaro na cadeia porque eu quero pela lei. Pela lei, por um processo. Eu tava falando de lei, você tá falando de outros fatos que não tem nada a ver com a lei. Eu tô falando... Você tá falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. Tem a ver com lei, como? O processo foi justo, correto e transparente. O que eu tô vendo, um monte de coisa misturada, que não tem nada... Aqui é parte do que a gente assistiu agora, né? Mas, assim, o que a gente precisa entender? Cara, dependendo dessas situações, o final que eles querem é isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa publicação aqui que tá viralizando o mundo afora. Pouca gente está discutindo aqui, mas olha só, quando um governo socialista, um governo fundamentalista desses, grupos aí, defensores do Hamas, defensores do regime, desses regimes aí, entra no poder, olha só isso aqui. A Tunísia é um país que a gente pouco conhece, né? Mas lá na Tunísia, tá? Lá na Tunísia, ela sentenciou um cidadão comum à morte por postagens contra o presidente. Você vai falar, não, mas não é possível que foi só isso. Sim, fake news. A acusação era de fake news contra o presidente da República e ele foi sentenciado à morte. Olha isso aqui. Matéria do UOL, tá? Só para mostrar para vocês que o UOL republicou isso aqui, tá? Tunisiano é condenado à morte por postagens no Facebook. Ele fez comentários, tá? Pessoal, foram comentários de Facebook, tá? Então, você usa o Facebook? Você usa o YouTube? Você usa o Instagram? Pois é, por causa de um comentário no Facebook contra o governo fundamentalista lá, né, apoiador de causas como a causa palestina, causa de esquerda, por causa de postagens no Facebook, onde ele criticava a atuação do presidente da República, ele foi condenado à morte. Mas aí você pensa, mas deveria ser
né, um opositor político perigoso do regime. Deveria ser um opositor político, um deputado, uma pessoa assim muito ligada a esse tipo de sistema, né? Ou seja, muito ligada à política, um opositor. Não. Um tunisiano foi condenado à morte sob acusação de insultar o presidente. Alguém aqui viu um processo novo aí sobre insultos a algumas figuras do regime aí, né? Insultos. Foi reaberto agora o inquérito das fake news, porque pessoas vão ser investigadas agora pela Polícia Federal porque fizeram críticas ao voto de um ministro do Supremo contra o Bolsonaro. E essas pessoas que fizeram críticas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Mas olha só, ele foi condenado à morte sobre acusação de insultar o presidente e agredir a segurança do Estado por meio de postagens nas redes sociais. Ou seja, ele agrediu a segurança do Estado por postar no Facebook, por fazer comentários no Facebook. Disseram o chefe da Liga Tunisiana pelos Direitos Humanos e o seu advogado nessa sexta-feira. E aí eu disse, deve ser uma figura, né, altamente vinculada, né, ao mundo político, né? Não deve ser um cidadão comum como você e eu, né? Como você e eu. Deve ser alguém do mundo político, algum opositor, igual o Alexei Navalny, lá na Rússia, por exemplo, né? Não. O homem condenado é um trabalhador braçal, o Saber Kouchani, de 56 anos, um cidadão comum, com educação limitada, né? Não tem nem a educação formal, né? Curso superior, não é um advogado, não é uma figura muito... Não, é um trabalhador braçal, um cidadão comum, que estava apenas escrevendo postagens críticas ao presidente antes de sua prisão. Ele foi preso em 2024. Sabe o perdeu o mané do batom? Pois é, ele também foi preso do mesmo jeito, em 2024. Depois, passou um tempo, as críticas não pararam, outras pessoas continuaram fazendo críticas. Eles fizeram isso para assustar as pessoas, e as críticas não pararam. E agora o que eles fizeram? Condenaram ele à morte. A publicação, né, com todos esses detalhes, é da Reuters, tá? Uma mídia que é amplamente conhecida aí. Então, o que é o resultado aqui? O que eles querem? Matar, tirar sua vida, prender se você critica o regime. É isso que acontece lá na Tunísia, né? Abre aspas, não conseguimos acreditar, disse Jamal Kouchani, irmão de Saber Kouchani, a Reuters por telefone. Abre aspas, somos uma família que sofre com a pobreza e agora a opressão e a injustiça se somam à pobreza. Essa frase serve para você ou serve para a maioria dos brasileiros? Somos um povo que sofre com a pobreza e agora a opressão e a injustiça se somaram à pobreza, né? Mas lá não é qualquer um, não. Olha só isso aqui. Após fechar parlamento e destituir premier, presidente da Tunísia age para asfixiar a oposição. Aqui no Brasil você está vendo a oposição sendo asfixiada. Aqui no Brasil você está vendo pessoas perseguidas, né? O CAICEF fecha o escritório da Al Jazeera, suspende direito de manifestação e demite ministros não alinhados ao governo, né? Então vai começando e vai crescendo. Matéria do El País aqui. Presidente da Tunísia passa a governar por decretos e opositores denunciam golpe. Diversas formações convocam mobilização contra as medidas aprovadas por Kais Saied no único país onde triunfou a Primavera Árabe. Desde 25 de junho, ele controla também o poder legislativo. Quando um presidente começa a controlar os outros poderes, quando há um alinhamento total do presidente com os outros poderes, quando isso começa a se apresentar assim de uma forma absurdamente, né, insana, você tem que acender um sinal de alerta, né? Tem que acender. Eu vou abrir aqui um Instagram, tá? Porque essa postagem aqui ela tá travada para mim colocar aqui, mas eu vou abrir um Instagram para vocês. Eu mostrei para vocês, né, que foi uma pessoa comum, né, que foi sentenciada lá na Tunísia lá. Esse aqui é um cidadão comum que fez um vídeo. Eu só quero saber se você está
forte e preparado o suficiente para essa conversa aqui, tá? Se você está de acordo com o que ele falou aqui, coloca que sim. Só que dependendo do que for, a publicação dele pode levar ele à morte também, se o Brasil for igual à Tunísia. Dá uma olhada. Amigo, falou assim, Lorival, tu é muito corajoso para dizer em redes sociais que o povo brasileiro é covarde. E eu disse a ele, eu estou mentindo? Naquelas manifestações lá em Brasília, foram milhares e milhares de brasileiros covardemente presos por defenderem a nossa nação, o futuro dos meus netos, o futuro dos seus netos, o futuro da sua família, dos seus filhos. Muitos deles condenados a 17, 16, 15, 14 anos de cadeia. Velhinhas de 70 anos sendo condenada a 17 anos de cadeia. Não era motivo suficiente para nós, patriotas e brasileiros, subirmos aos milhões para Brasília e exigir a libertação desse povo? Todo mundo sabe que aquela destruição que houve lá em Brasília, aquilo ali foi a armação do PT. Mas ninguém fala nada. Quantas pessoas aí que foram presas hoje estão com tornozeleira eletrônica, gente morrendo na papuda. E o povo brasileiro na folga, esperando que alguém vai se fuder para melhorar o país, enquanto nós, patriotas de internet, patriotas de ar-condicionados, ficamos aqui nas redes sociais postando videozinhos, postando musiquinha, hino nacional. Eu sou patriota, eu morro pelo meu país. Uma ova. Nós não somos covardes? Que porra de patriota somos nós? Uma manada de gado, olha lá, 200, 300 cabeças de gado, entra uma onça, sacrifica e mata um bezerro, enquanto o resto da manada fica tudo assistindo de camarote. Nós estamos assim, que porra de patriota somos nós? É mentira o que eu tô falando? O brasileiro só fica pensando em merda de carnaval, essa bosta que é um atraso, um retrocesso pro nosso Brasil. Relativa que temos hoje. Vou dizer uma coisa pra vocês, a partir de hoje, eu não posto mais nada sobre política. Não vou mais criticar Alexandre de Moraes, não vou criticar mais o governo. Porque senão eu serei talvez a próxima vítima dessa ditadura maldita que está vivendo nosso país hoje. Cadê o povo brasileiro? Cadê os 58 milhões de votos de eleitores do Bolsonaro? Por que não subiu 10, 20 milhões para Brasília? Qual o exército desse mundo queria peitar 10 milhões de brasileiros lá em Brasília? A força do povo, nós poderíamos derrubar esses ministros canalhas, esses comunistas malditos, mas a gente fica assistindo de camarote. É lindo ficar na internet postando, com camisa verde e amarela, postando videozinhos, esbravejando, contando bravata. Enquanto lá em Brasília, na Papuda, tem milhares de brasileiros que foram presos covardemente, torturados, para defender o nosso direito. Enquanto estamos como manada no pasto, mas a gente mesmo não faz porra nenhuma. Ficamos esperando pelo salvador da pátria que os outros se fodam por nós, para depois a gente ir pras ruas comemorar. Nós vencemos, nós ganhamos. Vencemos o quê? Os comunistas covardes porque estão destruindo o país. E nós patriotas porque não temos união e nós não fazemos nada. Pois é, pessoal, né? Esse foi um vídeo que facilmente lá na Tunísia levaria esse senhor, né, à morte, tá? Esse foi um vídeo que facilmente leva esse senhor aqui no Brasil para cadeia. Sim, para cadeia, né? Alguém duvida aí que por causa de uma postagem dessa, num futuro, uma equipe de juízes aí podem analisar que ele é um atentado à democracia? Assiste esse vídeo do Ivan Kleber aqui e você vai ver que não é só lá, né? Há uma perseguição se você é conservador, se você é cristão, se você é de direita. Olha isso. 4 cristãos foram mortos e uma igreja foi destruída em Ogomongoro, na Nigéria, durante um ataque do grupo terrorista Boko Haram. Diante da situação de perseguição aos cristãos na Nigéria, o senador Ted Cruz, do Partido Republicano pelo estado do Texas, nos Estados Unidos, apresentou um projeto de lei que visa proteger os cristãos na Nigéria. O projeto de lei do senador visa impor sanções a autoridades nigerianas que facilitem a perseguição a cristãos e outras minorias religiosas no país. Eu estarei acompanhando o andamento deste projeto e atualizando os senhores aqui nas minhas redes sociais. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 5 de outubro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Sentença foi cumprida lá, né?
Então, assim, a gente começa a acompanhar tudo isso que está acontecendo, né, de uma forma tão assustadora, de uma forma tão acelerada, né, mas de uma forma tão absurda, né? Vamos lá, olha essa matéria aqui. Dino manda aviso para que o PL da dosimetria não avance. Não é suficiente, né, terem acabado com o PL da anistia. Agora, tem recado para que o PL da dosimetria não avance, e é do Correio Brasiliense, tá, gente? Não é jornal de direita, não é jornal conservador, não, pelo contrário, eu acho até progressista demais esse jornal. Olha só, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, insinuou ontem esperar que o PL da dosimetria, que vem sendo elaborado pelo deputado Paulinho da Força, em substituição à anistia aos golpistas que vêm sendo condenados pelo STF, não vá adiante. A advertência vem no momento em que o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano, indica que pode pautá-lo já na próxima semana. O magistrado reconhece que o Congresso é o exato foro para a elaboração de mudanças nas leis, mas deixou claro que espera que não haja mudanças sobre as penas que vêm sendo impostas pela Corte. Cara, as manifestações dos políticos hoje, né, de figuras como o Flávio Dino, né, falando sobre casos como esse, assustam. Por quê? Porque, cara, assim, eles se manifestam e é mais ou menos aquilo, ó, eu quero que seja assim, se for diferente, lembra que eu tô aqui de olho em vocês, tá? O Congresso pode mudar? Pode. Eu, particularmente, espero que não o faça, porque considero que a lei vigente é boa, afirmou a jornalistas em um evento legislativo em São Paulo. Em um evento legislativo, tá? Em São Paulo. A lei vigente que o Supremo aplicou nas condenações até aqui corresponde mais ou menos à média internacional e corresponde também a essa história do direito brasileiro, argumentou o Flávio Dino, tá? Foi o que argumentou aí o Flávio Dino. Pois é, né? O Brasil, literalmente, né? Assim, acabou qualquer tipo de liberdade, né? Ó, eu sei que isso aqui não tem nada a ver com política, né? Mas olha só, quase que acaba de rolar uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul, tá? Olha só o que pode ter acontecido, poderia ter acontecido. Um ônibus se desgovernou, perdeu, né, o controle, lotado de estudantes, saiu batendo em vários carros, saiu batendo em postes de alta tensão, pegou fogo por causa da energia e quase que vários adolescentes, né, acabaram perdendo a vida aí, estudantes, né? Dá uma olhada nessa cena aqui, trágica aqui. Um veículo de excursão que perdeu o controle. Essas imagens são de dentro do ônibus. Os alunos que começam a observar da janela do ônibus o veículo descontrolado que se enroscou em cabos de energia, bate em vários veículos e daí começa a pegar fogo. Agora, a imagem do circuito de monitoramento da rua onde o acidente aconteceu. Você vai ver o ônibus chegando descontrolado. Olha só a gravidade, pessoas passando na rua, né? Olha essa moça aqui em específico, tá? Vocês devem estar vendo essa moça aqui. Olha só a agilidade dela em fugir, né, do fato aqui, olha só. E o momento em que esse veículo, os adolescentes que estavam dentro do veículo, dentro do ônibus, você vê a menina correndo ali porque ela percebeu que o ônibus estava vindo. Olha só que impressionante, ele vai arrastando, empurrando, né, os carros que estão na frente, e daí já começa um incêndio. E olha só a hora em que os alunos saem correndo de dentro do ônibus. Olha lá, eles descem ao lado do fogo, né, tá pegando fogo ali ao lado. Você vê que eles descem correndo após essa batida. Vários carros, lá, eles inclusive vão pulando por cima de um dos carros nos quais o ônibus bateu, né? O ônibus foi batendo em vários carros, ele foi arrastando os carros pela rua. E agora eles saíram e eles vão pulando, vão passando por cima do carro. Olha lá, tem um rapaz que vai ajudando os estudantes a saírem e eles vão para uma área de segurança depois deste acidente gravíssimo que aconteceu em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, né? Por sorte, parece que ninguém se feriu gravemente, mas você vê aqui, né, que situação
literalmente é gravíssima, tá? Pessoal, recado rápido para vocês, está aqui, tá? Entre em contato com a Imigra Mais, tá? Para você que acha que o Brasil está numa situação complexa demais, olha só, abra uma conta bancária em dólar, faça seus investimentos lá fora, fora da jurisdição brasileira. Você que fica abrindo essas contas em Nomad, Wise aqui, com o seu CPF, você acha que você está protegido, mas você não está. A qualquer ordem de bloqueio, suas contas serão bloqueadas. Agora, quando você cria sua conta dentro de outra jurisdição, tendo uma cédula de identidade de outro país, o Brasil, para chegar lá, precisa pedir apoio, cooperação internacional, e isso é muito importante para você. Então, sabe-se lá se uma postagem nas redes sociais pode deixar você como um criminoso perigoso? Então, você faz os seus investimentos lá fora, tem rentabilidade lá fora, e se algum dia você precisar sair, você não vai começar do zero. Cara, para pensar a vida dos presos do 8 de janeiro, como é que foi chegar num país de uma hora para outra, sem saber de nada. Muitos fugiram para o Uruguai, Argentina, Paraguai, né? Imagina a situação dessas pessoas, né, que chegaram como ilegais. E aí, né, com antecedentes criminais, você não consegue nem fazer o processo de residência. Olha só, Imigra Mais, 16 993 21 0648. Esse é o contato da Imigra Mais, está aqui na descrição também, tá? Nossos assessores estão lá prontinhos para te recepcionar, tá bom? E muito obrigado, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.